Bom dia para quem foi entrando. Assim que minha convidada entrar, a gente já começa. Gi, tô vendo você aqui. Já vou te convidar para entrar então, tá bom? Vão colocando o coraçãozinho. Você aceitar. Olá, Olá, bom dia. muito bom dia. Tudo bem, Gi? Tudo certinho, graças a Deus. Então tá bom. Então você é minha xará, total. Quase, né? Por um i, Quase, quase. Verdade, verdade, verdade. E fala pra mim, você é então aí de Caraguatatuba? Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo. Ótimo. Esse sol maravilhoso que deve estar por aí, né, Gi? Meu Deus, um sol para cada um. Eu imagino, eu imagino. Mas Estamos bora. distribuindo o sol. É, né? Com certeza. Ô, Gi, vamos lá, pra gente não se estender muito, até porque muitas pessoas têm horário de trabalho logo pela manhã. Então, bora lá pra gente começar a conversar. Quero que você comece me contando exatamente como é que foi, né, essa sua busca pelo emagrecimento. Em que momento você teve, de fato, essa ideia de falar, meu, a partir de hoje eu tenho que fazer alguma coisa por mim. Como é que isso aconteceu? Em que momento que isso aconteceu também na tua vida? Então, né? Na verdade, foi muitos puxões de orelhas de várias amigas, né? Porque, sei lá, você acaba relaxando e esquecendo de você, né? Principalmente quando você vira mãe, né? E aí fica com pouco tempo e aí você pensa mais no seu filho, mais nos afazeres de casa do que em você mesmo. E aí uma amiga me convidou para fazer um desafio e eu sou apaixonada por desafio, me desafiou, eu tenho que vencer. Tá, E aí a gente entrou de cara nisso, né? A gente convidou uns amigos que tem aquela balança, né, de biopendância para fazer a pesagem na gente. tá, E aí nós começamos. Comecei esse projeto 10 dias depois do meu aniversário, no dia 31 de maio, né, de 2020. E aí, sim, eu não tenho problema nenhum em controlar a alimentação, né? Por mais que eu seja um pouco compulsiva em doces, quando eu sou desafiada, eu vou até o final. E aí, sem fazer nada, sem fazer atividade física, só reeducando mesmo a alimentação, eu consegui eliminar, em um mês, eu consegui eliminar 16 quilos. E de lá para cá, né, a gente ainda continua na parceria com essa amiga minha, não tão intenso como antes, né? E aí foi que eu vi que eu falei, meu Deus, né? Diante de algumas fotos, eu falei assim, meu Deus, como eu cheguei nesse nível, né? 105 quilos. É muita coisa, né? Para quem é baixinha, tem 1,54 m. aham. E, e aí, hoje eu estou com 77 quilos, né? Comecei Então assim, bem, desculpa te interromper. No primeiro um mês você perdeu 17 quilos. quase E 17, 16. ótimo. E depois, o restinho de peso que você ainda conseguiu? Quanto tempo você demorou para perder esse outro peso, na verdade? Porque você perdeu no total 28 quilos sozinha, né? Uhum. A média era de 5 quilos quase, né, por mês. E aí eu dei uma estagnada, dei uma procrastinada, porque aí eu peguei Covid, e, entre outras coisas, muito corticoide, e aí foi aumentando na balança, né? E se aumentando na balança, às vezes nos dá uma frustração, né? Você sobe na balança e fala, poxa, eu estava indo tão bem, eu tive que parar por causa da alimentação, por causa de medicamento, e aumentou tudo, e aí você vai desanimando. Aí eu cheguei a 75 quilos, Tá. né? Eu consegui eliminar 30 quilos, aí eu
peguei Covid, aí tive que tomar medicação, fazer alguns tratamentos, aí tive outras complicações por conta da Covid, e aí eu voltei a 82 quilos. Tá. Aí, de novo, essa pesagem com um amigo nosso, eu falei, não, tem que reverter isso. E aí eu comecei a intensificar o jejum intermitente, né? O jejum intermitente e a alimentação que eu já faço já. Consegui tirar, né, a farinha, né, o glúten, o açúcar. Não tirei 100%, né? 95% eu consegui tirar, graças a Deus. E aí, ontem, na pesagem, né, antes de mandar mensagem para você, eu tô com 77 quilos. Tá. Então hoje, Então, uma luta atrás da outra. 7 e 7. Então vamos lá. Tá com papel e caneta aí, né? Para eu te falar que, algumas coisas que você vai anotando. Ótimo. Ótimo que você conseguiu ter um super desenvolvimento sozinha. Muito legal. Então agora a gente vai começar a corrigir algumas coisas. Quando a gente, na verdade, começa a fazer alguma estratégia metabólica, tá bom? O que você está fazendo são estratégias metabólicas. Não é tido como dieta, tá? Primeiro ponto é isso. Porque estratégia metabólica tem dia para começar e tem dia para acabar. Então, e a gente vira uma chave dentro da gente, né? Eu sou especialista nelas. Então, assim, quando a gente faz jejum, em que momento que a gente deve fazer jejum? A gente sempre tem que fazer jejum. Quantas vezes você faz jejum por semana? Olha, virou um hábito, não é nem questão de jejum mais, mas assim, o corpo já meio que pede, eu não consigo comer mais em excesso, assim, eu faço toda semana, todos os dias, na verdade, né? Eu fecho a minha janela de alimentação à tarde e aí eu como 2 horas da tarde. Então, aí tem um grande erro, um grande erro. O jejum intermitente, feito da maneira certa, adequada, tá bom? No horário certo. Então, vamos lá. Quais são os tipos de jejum que existem hoje? A gente tem jejum de 14, de 16, de 18 e protocolo de 24 horas. Quantas horas você faz de jejum? 18? 20. 20. Todo dia. Jejum de Quase 20. todos os Tá. Jejum de 20 horas, uma média de 20 horas diária, na verdade, ele vai mexer muito com o hormônio. E o hormônio que mais mexe no jejum é o hormônio da tireoide. E a tireoide, na verdade, ela é uma glândula, tá bom? Não é um hormônio, é uma glândula que ela é responsável por regular todo o nosso metabolismo. Então, é ideal fazer jejum? É ideal fazer jejum uma vez por semana. Uma vez por semana. Muito bem feito, muito bem calculado. Jejum todos os dias, você corre o risco de, na verdade, lentificar o seu sistema ainda mais. E aí você vai entrar exatamente no efeito sanfona, que é onde você está hoje. Que é, na verdade, você até segue as mesmas estratégias, mas você verifica que o peso já não baixa mais. E às vezes você pode até, em alguns deslizes pequenininhos, acabar engordando. Então, a primeira coisa que eu te digo é, para de fazer jejum todo dia desse jeito. Eu entendo, sim, que vira um hábito, né? Porque jejum dá pra gente, principalmente, uma condição neurológica muito boa, de raciocínio muito rápido. Então, quem começa a fazer jejum meio que vicia nessa questão neurológica dele, né? E ele controla a compulsão alimentar. Só que é assim, nem além, nem aquém, tá bom? Por ser estratégia metabólica, a gente precisa ir com muita calma. E você disse também que você, por exemplo, você pelo jeito você adepta ao low carb, né? Que é uma estratégia onde a gente controla a quantidade de carboidratos, né? O índice glicêmico, não do carboidrato em si, mas basicamente do índice glicêmico. E para quem está me ouvindo aqui não sabe o que é índice glicêmico, o índice glicêmico nada mais é do que a quantidade de açúcar, tá bom? Que tem dentro do alimento e o quanto aquele alimento vai acabar liberando aos poucos
esse açúcar no seu metabolismo. Basicamente é isso aí. Então é o seguinte, preciso na low carb tirar 100% do glúten? Nem é ideal, tá bom? Por quê? O glúten é o nosso vilão desse jeito, do jeito que todo mundo fala? Olha, vou te dizer que não. O glúten não é esse vilão desse jeito, nesse formato. A não ser que eu esteja falando com uma pessoa que tenha doença celíaca, né? Uma pessoa que é celíaco ou uma pessoa que é intolerante ao glúten. Se não, na verdade, o que a gente precisa é conhecer o alimento e saber em que momento a gente pode, em que momento a gente não pode. Porque assim, Gi, o que eu mais gosto de trabalhar com os meus pacientes é o conceito de, sim, vamos fazer estratégia metabólica, contudo, se você tem o hábito de comer arroz, e se você gosta de comer arroz, tudo bem, não tem glúten. É legal, você vai fazer parte com ele, você vai adicioná-lo na sua dieta. E se você gosta muito de comer pão de manhã, qual que é o problema de você comer um pão no período da manhã? Entende? Então, as pessoas, às vezes, as pessoas iniciam estratégias metabólicas achando, por exemplo, que a low carb é uma no carb. E isso lentifica demais o metabolismo. Então, minha segunda dica para você é o seguinte: se você cortou 95% do glúten, tá bom, legal. Mas não corte, na verdade, o carboidrato como em si. Porque a gente tem outras fontes de carboidrato que não tem glúten. Se você conseguiu fazer essa substituição, ótimo. Mas se você não está conseguindo fazer essa substituição, quer dizer que, na verdade, a quantidade de carboidrato está insuficiente. E em algum momento, os seus hormônios... Qual a sua idade mesmo? 35? 35. Tá. Isso. Em algum momento, os seus hormônios, principalmente os hormônios sexuais, por baixa de carbo, pode sentir esse impacto. Então, é mais ideal a gente ir devagar, tá bom? É isso. Estratégia metabólica tem dia para começar e tem dia para acabar. Essa acaba sendo a minha segunda dica para você. Outra pergunta. Quanto você toma de água por dia? Bom, eu tomo o recomendado, né? Que é o meu peso, multiplicado por 0,35. Tá. E vou tomando além. Geralmente eu tomo uns 4 litros de água por dia. Ótimo, excelente. Então tem mantido a quantidade de água ideal para emagrecimento e para detoxificação. Maravilha. Você faz atividade física, não faz? Como é que tá isso hoje na tua vida? Eu faço aos finais de semana, né? Porque eu tenho uma pequena, ela tem 3 anos e ela não foi para a escola por conta da pandemia e eu ainda não matriculei, né? Então eu sou do lar, fico com ela. E aí aos finais de semana eu consigo fazer, eu pedalo, faço caminhada, subo morro. Tá. Uma vez por semana, digamos assim. Joia. Me diz uma coisa. Se eu te perguntar, qual é o seu maior... o alimento que você não consegue resistir? Qual que é ele? Chocolate. Chocolate. E Isso. você come ou você não come o chocolate? De quanto em quanto tempo você, na verdade, fala, eu vou comer um chocolate? Eu como 70%, né, agora, né? Vou fracionando. Compro uma barra inteira e aí, depois do meu almoço, eu como um tabletinho, bem Ótimo. pequeno. Então você Aí, come porções pequenas. como Então todo dia você acaba comendo chocolate. todo dia. Perfeito, perfeito. Porque às vezes o que acontece, Gia, a maior parte das pessoas acreditam que ficar sem o chocolate é muito válido, né? Elas acham que, na verdade, o chocolate vai dar o gatilho de comer mais. E pelo contrário, se a gente se priva de mais do que a gente quer, a vontade nunca passa. E aí a gente acaba correndo o risco de comer aquilo que a gente não deveria, né? Então você tá indo totalmente no caminho certo. Do teu ponto de vista, o que você precisa mudar para que você consiga emagrecer? O que é aquilo que você me falou no começo, que você falou que você desandou um pouco
que hoje está bagunçado e você não sai desses 28 quilos? Olha, eu acredito, assim, sinceramente, que eu sou muito preguiçosa para fazer exercício em casa, né? Eu tenho todos os meios, mas acabo não fazendo, acabo procrastinando. Eu acredito que seja isso, né? Que, assim, o 80% da alimentação tá ok, né? Eu acredito assim. Mas o exercício eu não faço, eu acabo procrastinando e aí só faço uma vez por semana. Eu acredito que se eu melhorasse nisso, eu já teria chegado aonde eu pretendo chegar, né? Eu acredito que seja isso. Quantos quilos você quer perder? Mais 22. 22. E a gente tá, É. e você tá, na verdade, no efeito sanfona. Então, me fala tudo que você come. Me fala, por exemplo, para a gente ter certeza do que você come, para ver se você de fato tem comido as coisas ideais. Fala para mim o que você come no café da manhã. Quando você toma café da No café da manhã? manhã. Um ovo com queijo e um café preto, sem açúcar. Que queijo? Queijo mussarela mesmo. Tá. Depois, o que você come depois? No No almoço, almoço ou entre as refeições? Faz lanchinho intermediário? Não faz? Como é que é isso? não faço. Porque eu não sinto fome, não sinto fome. Aí só almoço, né, no caso. Aí no meu almoço geralmente tem uma gordura boa, que seria um abacate, que seria um ovo, né, que sou apaixonada por ovo. E é uma proteína, um frango ou uma carne e salada. E de carbo, assim, seria beterraba, cenoura, uma batata, ou batata doce ou batata inglesa. Geralmente isso. Arroz nunca. Não, porque me faz mal agora. Eu tirei, fiquei tanto tempo sem o arroz e o feijão que me faz mal, me estufa, sabe? Parece que vai explodir meu estômago. Tá. Já não me sinto tão bem comendo, entendeu? Então eu prefiro não comer. Deixar. É. Olha só, É, uma informação importante. Só disso aí que você já me falou, eu já encontrei alguns erros. Eu- e onde estão os erros, na verdade? O seu erro está ali no seu café da manhã, já quando você come. Por exemplo, adicionar mussarela. A mussarela, na verdade, é um queijo muito ruim, viu, gente? Para quem está ouvindo aí a gente, é um queijo muito ruim, tá? É um queijo que, na verdade, perdeu demais a qualidade. E se a gente for investir em um queijo para a gente comer todo dia, que seja saudável, são queijos mais curados, tá? Não tô dizendo, pelo amor de Deus, para a gente sair comendo parmesão não todo dia, tá bom? Mas o queijo que é um queijo intermediário, então seria, na verdade, um queijo da canastra ou um queijo meia cura. Eles são queijos que já não têm grande quantidade de lactose, então já desprendeu tudo isso desse alimento. E aí a gente pode consumir até porque não tem grande quantidade de gordura. Contudo, tá bom, gente? No café da manhã é super importante a gente ter gordura boa. E a gente ter, na verdade, alguma fruta que contenha um tipo de carboidrato bom. Então, o que é importante ter no café da manhã? E para o emagrecimento, meninas, né, basicamente a gente fala com mulher, para o emagrecimento acontecer, eu preciso fornecer para o teu corpo 45 nutrientes ao dia. Se você não consegue atingir esses 45 nutrientes ao dia, a gente lentifica o sistema. E da onde vem, Gi, esses nutrientes? Esses nutrientes vêm basicamente de frutas, verduras e sementes e grãos. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer com isso que no café da manhã é importante ter linhaça, ter aveia, ter chia, aquilo que você mais se adaptar, ou aquilo que na verdade você mais tiver acesso, por exemplo, aí na tua região, tá bom? uhum. E tem que comer fruta, gente. Uma coisa que eu quero te dizer, você tem medo de comer fruta? Não, Você come qualquer uma? Fala a verdade, como, porque você faz low carb e como. faz jejum. Fala a verdade.
Porque você tem medo. Eu como moderado. Assim. Antes eu comia uma melancia inteira. Olha lá, olha lá. Porque eu amo melancia. Porque geralmente quem Agora é uma coisa. porque geralmente quem faz low carb, gente, é aquela pessoa que tem medo até de comer fruta, tá? É aquela pessoa que fala assim, ela olha pra laranja, ela fala assim, não vou chupar laranja não. Não é? Ah, eu chupo, eu gosto. Sei. Então, assim, a gente precisa comer frutas que tenham, sim, carboidrato na sua composição, só que é saber ponderar essas frutas, tá? Então, comer mamão, comer banana, comer mexerica, que a gente está na época, comer melancia, tá bom? Que são frutas que têm uma quantidade de açúcar maior. E a gente precisa dessas frutas. E quantas frutas você come por dia? Olha, só tô comendo abacate ultimamente. Então, começa a mudar isso, tá bom, Gi? Inclui mais frutas, inclui mais sementes, que vai fazer muita diferença. E outra coisa que é bem importante daquilo que você falou, ok? Você resolveu tirar o arroz, não se adapta mais, às vezes não se adapta nem mais no sabor, né? Tudo bem. Você tá com outro tipo de carboidrato, que é a batata doce, até mesmo a batata inglesa, tudo bem, sem problema. Contudo, a categoria de grãos, que é a categoria do feijão, da ervilha, do grão de bico, tá bom? Do trigo sarraceno, é importantíssima. Importantíssima. Ali a gente tem selênio, a gente tem magnésio, a gente tem diversas coisas que fazem total diferença para o teu metabolismo e para a tua imunidade. Então, emagrecimento não é só, na verdade, a gente sair controlando a carga glicêmica, essa é uma estratégia boa. Contudo, é a gente adequar ao longo do dia aquilo que a gente precisa de nutriente, de vitamina e mineral. Outro erro que a maior parte das pessoas cometem vou te fazer uma pergunta. Quais as verduras ou saladas que você basicamente come na sua semana? Fala pra mim. Alface, aí o tomate também, né? Que acaba sendo uma fruta, né? Pepino, vagem, escarola, espinafre, essas coisas. Mais verde mesmo que eu acabo consumindo. Tá. Acaba tendo, por exemplo, em 2 dias, sempre comer o mesmo tipo de salada? Porque às vezes sobra, não é? Às vezes, por Sim. exemplo, a gente lavou alface, tomate e a gente acaba comendo sempre, não é? Uhum. Tem um grande detalhe nisso. É errado? Primeiro assim, é saudável comer alface, tomate e cebola? É super saudável. Contudo, lembra que eu falei dos 45 nutrientes? Cada Sim. alimento tem um tipo de nutriente específico. Então, quanto mais a gente girar os nossos nutrientes, quanto mais a gente diversificar o tipo de alimento, mais a gente consegue ter nutrientes diferentes. E aí vai também fazer com que o teu metabolismo acelere mais. Então, isso acaba ajudando, tá? Outra perguntinha, Gi, como é que é o seu intestino? Como é que é? Olha, ele é perfeito, graças a Deus. Deus me deu um intestino top. Ótimo, Ele é muito excelente. Excelente, excelente. Porque tem tudo a ver com emagrecimento, né? Muitas das vezes a gente começa tratando o intestino do paciente para que tudo dê certo. bom. Toma chá? Não toma? Como é que é isso na tua vida? Eu não gosto de chá, porque eu acho ele muito, sei lá, é muito aguado, sabe? Eu prefiro café. Mas assim, eu tô fazendo um esforço ultimamente, né? Tô tomando chá de hibisco, cavalinha, gengibre. Vi algumas dicas suas aí no Instagram, aí adaptei, mas eu tenho que tomar na força do ódio. Confesso. Eu odeio chá. E aí É, eu tô na força do ódio, no ódio. Olho pra barriga e tô... então vamos lá falar um pouquinho sobre as estratégias de chá, gente, que são tão importantes. Primeiro que chá não é milagroso, tá bom? É importante eu falar isso. Chá não é milagroso.
Contudo, ele ajuda muito no nosso metabolismo, na imunidade, em tantas outras coisas. Então, a gente precisa também dessas substâncias. E como é que a gente faz para iniciar, para não ficar, na verdade, com essa questão, nossa, que raiva de ter que tomar chá, né? Quando a gente tem que tomar um chá verde, então a cara até fecha, né? Não tem jeito. Quando a gente começa a fazer estratégia com chá, a gente percebe aí o quanto o nosso paladar está ruim. Por que que eu digo isso? Porque essa questão amarga e adstringente do chá, que a gente sente com muita intensidade no começo, mostra como o nosso corpo ainda não sabe distinguir alguns alimentos bons de alimentos ruins. Porque o nosso paladar ficou tão moldado para o carboidrato, tão moldado, gente, que qualquer coisa diferente disso que a gente põe na boca até arrepia. A gente fecha a cara, né? Com você, com certeza, já não deve acontecer mais isso. Mas quantas pessoas que, na verdade, a gente fala assim, come um kiwi. A pessoa fala, pelo amor de Deus, o negócio amargo, né? Então, o chá, ele é importante para a gente extrair os substratos dele, mas ele é importante para abertura de paladar. Então, faz parte, a gente tem que tentar e insistir com o chá o máximo que a gente puder. Para emagrecimento, qual o melhor tipo de chá para a gente iniciar para quem, na verdade, está aqui e nunca fez nenhum tipo de estratégia? Chá verde e chá de gengibre. Como é que você faz o seu chá, Gi? Fala para as meninas, como é que você faz o seu chá verde? Você toma chá verde? Não falou, né, de chá verde? Chá verde não tomo. Tá, então fala para mim do hibisco. Como é que você faz o seu hibisco? Eu faço um misto, na verdade, né? Eu corto umas 3 rodelas de gengibre, Tá. porque eu amo gengibre, então tem que deixar o chá mais agradável ao meu paladar. Tá. Aí eu coloco para ferver primeiro, né? Antes de entrar a fervura, eu desligo. Aí coloco uma colher de sopa de hibisco, uma de cavalinha, 3 rodelas de gengibre e um punhadinho de hortelã. Coloco hortelã também, porque eu gosto. E aí eu deixo lá, tampo, né? Deixo uns 10 minutinhos, daí depois coo e levo pro freezer, porque eu gosto de coisa bem gelada. Bem gelada. E aí eu deixo criar pedrinhas e aí eu tomo. Eu consigo tomar tranquilo. Mas são estratégias, né? Conforme o meu paladar agrada o meu paladar, eu vou fazendo, porque senão nem assim eu tomo. Tá, então vamos lá, vamos corrigir algumas coisas. Para quanto de água? 1 litro. Tá bom. Vamos lá, gente. Toda vez que a gente faz chá de raiz, que é o caso do gengibre, da canela, do mulungu e de algumas outras raízes, a gente começa por ela. Então, a gente vai cortar a erva, vai colocar na vasilha com água, pode colocar antes da fervura. Iniciou fervura, você vai tampar a tua panela e deixar ferver aquela erva. Ela vai ficar lá fervendo sozinha de 8 a 10 minutos. Na hora que isso estiver pronto, você vai desligar o seu fogo e vai adicionar as outras ervas. Que eu acabo pedindo para as minhas alunas e pacientes fazerem? Para cada copo de chá, então para cada 250, 300 ml de água, uma colher de sopa da erva seca. Então, o que acontece no teu chá? O teu chá está muito diluído, tá bom? E a gente precisa, além de fazer a estratégia certa do gengibre, colocá-lo, porque senão a gente não extrai. O gengibre, se você deixar ele só na infusão, você não extrai o que você precisa extrair da substância dele. Então, faz esse passo a passo e tenta, na verdade, colocar bem menos água. Para essa quantidade de erva que você está utilizando, eu faria no máximo 500 ml de água, no máximo. E mesmo assim, já está diluído, tá bom? Tá diluído. Vale muito mais a pena a gente investir num chá que seja só de gengibre no período da manhã e num chá à tarde, só chá verde, mas feito do jeito certinho, do que fazer todo o seu chá, por exemplo, de uma vez só. Isso também não é uma indicação boa. A gente precisa fazer o chá
e no máximo, em 1 hora, por aí, já tomar aquele chá, tá bom? Certo? Certinho? Entendeu certinho? Beleza. Sim. Fala pra mim agora um pouquinho, você falou que você toma muito café, né? Tem cons... Tomo 2 vezes só o dia, de manhã e à tarde só. Não tomo o dia todo, não, porque me estimula a querer comer algo, né? O gatilho, né? Porque eu cresci tomando café e comendo algo. Então, eu prefiro tomar um pouquinho só de café para não dar esse gatilho de querer comer alguma coisa, mesmo sem fome. Porque é memória afetiva, né? Memória afetiva é complicado. E me diz uma coisa, quando você toma café lá no período da tarde, né? Que é essa memória afetiva que você tem vontade de comer o quê, por exemplo? Você come ou não come? Eu como. Eu faço um pãozinho carnívoro e aí eu como, né, tomando café. O que é um pãozinho carnívoro? Nem eu sei, gente, isso aí. Então vamos lá, me fala, conta pra gente. Frango, ovo e fermento. Ah, então você faz tipo, a base é o ovo, né? A base é o frango desfiado, cozido. Aí bate no liquidificador com ovo. Ah. E aí, com o fermento, leva ao forno, 30 minutinhos, está pronto. E aí você toma isso aí, come isso aí sempre, à tarde. Geralmente, sim, geralmente eu como ou faço uma panquequinha, né, com banana, com aveia. Eu vou variando, né, para não ficar aquele negócio horrível, né? Porque Enjoando. comida comida é prazer também, né? Não pode tirar totalmente o prazer da alimentação, senão você joga tudo pro espaço, né? Exatamente, exatamente. Bom, à tarde, gente, para quem tá ouvindo aí a gente, é interessante colocar fonte de proteína. É, é assim, uma boa fonte de proteína é muito interessante pro emagrecimento. Contudo, na fonte de proteína que vocês escolherem para o período da tarde, precisa estar acompanhada de carboidrato de baixo carga glicêmica, que a gente chama, tá bom? Então, por exemplo, o que a gente poderia colocar no período da tarde para comer junto com frango, para comer junto, talvez, com patê de atum que você tenha feito em casa, não sei, ou até mesmo com um queijo da canastra, que acaba sendo bem prático. A gente poderia fazer uma panquequinha funcional com aveia, ou a gente poderia até mesmo acompanhar essa proteína com um pedaço de bolo, né? As pessoas acham que não é para comer bolo, por exemplo, né? Que é para passar longe de bolo. Pode comer com bolo, por exemplo. Pode fazer um bolo de caneca, ou pode ter feito, na verdade, um bolo em casa mais saudável, um bolo de milho. Olha só, um bolo de milho no período da tarde com essa proteína, tá bom? Ou mesmo que não fosse essa proteína para pacientes que não gostam tanto disso, de comer, porque tem paciente que sim, que gosta de comer, tem pessoa que gosta daquele sabor, da textura da comida, né? E tem pessoas que basicamente não querem comer. Para aquelas outras pessoas que na verdade não querem comer, o que acaba valendo a pena é talvez um colágeno, é talvez um outro tipo de vitamina, acabar com whey protein, usando um whey protein aí nesse período, que acaba ajustando bem. Mas o que não pode faltar do período da tarde, fora a questão da proteína, é o carboidrato bem dosado, tá? Então poderia ser o bolo, poderia ser pão, poderia ser um pão com uma carga glicêmica um pouco mais ajustada, mas poderia ser um pão, uma fatia de pão, gente, uma fatia de pão só apenas, tá bom? Mas dá para comer no período da tarde. Não precisa comer O difícil é 5 fatias de pão, né? Mas aí dá para comer. Ou algumas outras estratégias que também a gente pode. Sementes no período da tarde vão muito bem. Então, semente de abóbora, semente de girassol no período da tarde. Tudo isso acaba valendo a pena. E a gente vai controlando, porque fora ter que ter a gordura, a gente precisa muito ter. Perdão, fora ter que ter a proteína, a gente tem que ter uma fração de gordura muito boa no período da tarde. Então, quanto mais a gente enriquecer os nossos pratos, melhores eles vão ficar. E o que você acaba comendo, por exemplo, à noite? Gi, fala pra mim o que você come à noite, quando tá encerrando lá o seu dia. não como nada. À noite eu não como mais nada.
Porque eu não sinto... Para de comer. Ó só, olha que coisa doida. Você fica de janela de jejum 20 horas, que você abre às... Aí depende, eu não faço todos os dias 20 horas, né? Eu não sigo muito um protocolo certinho por conta disso também, por conta da ansiedade. Então, eu vou trabalhando tudo contra a minha ansiedade, né? Se eu sou uma pessoa ansiosa e compulsiva, eu não vou deixando metódico. Tá, Exemplo, de manhã, se eu tô com fome, eu abro a janela tranquilamente, entendeu? tá. Mas, assim, minha última alimentação do dia eu termino 6 horas da tarde. É a hora do meu café, e aí eu como uma proteína boa, como uma gordura, como alguma coisa assim que esteja assim disponível, né? E aí depois eu não como mais nada, porque me faz mal também para dormir. Então, na verdade, sempre às 6 horas da tarde, nesse mais ou menos esquema que você me falou. Em um pão carnívoro ou, na verdade, com uma panquequinha funcional. Basicamente é isso. Alguma panquequinha que vá É, aí, fruta, uma. sim, e aí eu faço também de vez em quando um ovo mexido, né, com ora pronobis e só. Não sinto mais fome, não sinto tanta necessidade de comer. Claro, sim, fome a gente não sente, vontade de comer sim, né? Então a gente precisa diagnosticar isso em nós. É vontade de comer ou é fome? Fome eu não sinto. Então, mas se aparecer um pastel, é claro que vou ter vontade de comer, né? Sim. Porque as memórias afetivas e o sabor afetivo da comida ficam, não adianta, né? É. Então, mas assim, Gi, outra orientação que eu te dou. A gente não tem o seu exame aí para conseguir avaliar, né? Mas a tua alimentação hoje, ela é muito restrita. Ela é super restrita, de verdade, tá bom? A sua Aham. alimentação falta nutriente, falta alimentos adequados, falta, na verdade, trabalhar melhor essa relação com a comida, que na verdade é a compulsão alimentar, que já deveria estar muito mais baixa nesse. É claro, assim, você já perdeu bastante peso. Eu acho que do que era a sua compulsão, talvez ela esteja metade, né? Então você já Uhum. conseguiu muita coisa. Contudo, você se priva de muitas coisas e de muitos nutrientes para conseguir chegar no teu objetivo. E aí pode além de dar problema na tua saúde, pode ser que você não chegue no teu objetivo, que é perder peso. Os mais 20 quilos se você quer perder, entendeu? Então, tira o jejum. Só para concluir, tira o jejum, repensa low carb, come as frutas que precisa ter, não é para ficar só à base de abacate. O abacate ele é um alimento bom, mas contudo ele tem alguns tipos de vitamina, não tem o resto. Então a gente precisa de outras fontes de frutas. Você precisa comer 2 vezes no seu dia verduras verdes escuras. Precisa comer. Os 45 nutrientes só vêm deles e das frutas, das diversificadas das frutas. E se você não faz isso, com certeza a gente vai lentificar cada vez mais o sistema, tá bom? E fica bem atenta a esses sinais do teu corpo e manda bala. Você disse que você não tem tempo para fazer atividade física. A atividade física, de fato, ela não é, né, gente? Assim, não é que eu não sou a favor da atividade física. Eu acho que todo mundo tem que fazer. Contudo, a atividade física, ela não ajuda no emagrecimento. As pessoas precisam entender isso. Não é porque a pessoa treina que ela vai conseguir perder peso. Não é assim que funciona, tá? Mas é claro, uma pessoa que faz atividade física, ela controla melhor os seus impulsos, ela não tem tanta compulsão alimentar, ela controla hormônios. Então, em paralelo, ela ajuda no caminho do emagrecimento, mas ela por si só não faz perder peso. O que faz perder peso é dieta, tá bom? Agora, você tem mais alguma dúvida para me fazer, Gi? Que eu quero ler algumas coisinhas que as pessoas colocaram aqui, não sei se as pessoas estão com dúvida. Não, Deixa eu ver. não, não há dúvida, não. Não? Deixa eu ver. Alguém tem alguma dúvida, gente, para perguntar para mim ou para Gi? Deixa eu ver aqui.
Quem escreveu? Ah, Aninha. Beijo, Ana. A Bernadette dizendo que ama chás. Ótimo. A Fabi que tá dizendo que ama pão. Isso aí, Fabi, eu também amo pão. Não abro mão, não, de jeito nenhum. Gente, se Ela ninguém... se referiu ao pão carnívoro. Ah, eu pão carnívoro? Ela é tua amiga, então. Ela Eu é. gosto do outro pãozinho mesmo, gente. Eu confesso que eu gosto do pão normal, tá? Sem ser o pão carnívoro mesmo. Eu como pãozinho Não normal. faz mal. Eu como outro pãozinho mesmo, e porque a gente pode comer outro pão, tá bom, meninas? Fala um pouquinho sobre intestino preso, falo. É o seguinte, vou pincelar, tá bom? Porque é muita coisa. Intestino preso, se você tem intestino preso, se você tem intestino solto, as duas coisas atrapalham muito pro emagrecimento. Muito. Então, na verdade, o intestino preso, a gente começa a tratar dele, para depois você começar a emagrecer. E a primeira coisa para quem tem intestino preso, tá bom? A primeira estratégia é tomar a quantidade de água ideal. Então, é seu peso vezes 35. E aí você vai descobrir se você está tomando todo dia a tua água certa. Porque aí, depois daí que começam as outras estratégias, tá bom? Mas sem o intestino certo, porque eu vou no banheiro 2 vezes na semana. Ferrou, tá? A gente precisa ir ao banheiro todos os dias. E eu sempre falo para as alunas e para o paciente. E a gente precisa ter as nossas fezes daquele jeito certo, né? Assim, elas precisam ser ecologicamente certinhas, bonitas, ficar lá no fundo do vaso, tudo certinho, gente. Se ficou boiando, se ficou bolinha com bolinha com bolinha, tá com problema. Então toma mais água. Quais os alimentos são bons para o pós-parto? Ó, pós-parto, tudo é bom. Contudo, se a gente for pensar no bebê, eu vou te dizer para segurar um pouquinho para cólica, tá bom, do bebê, verduras verdes escuras cruas. Você não vai comer verduras verdes escuras cruas, vai fazer só refogada. E a primeira água, você ferve essa água, joga e depois faz o seu refogado com o alimento. E se for comer feijão, precisa deixar de molho. O feijão, gente, acaba dando muito gases, tá bom? Principalmente para quem acabou de fazer, não sei se foi cesárea ou se não foi. Se foi cesárea, pior ainda. Dá muito gases, tanto na mãe quanto no bebê. Precisa também ficar em água de remolho, de um dia para o outro. Deixa eu ver aqui. O que mais, gente, que vocês querem saber de mim aqui? Meninas, se vocês... o que eu quero dizer para vocês? Toda semana vai ter esse quadro, tá bom? Que eu tô fazendo hoje com a Gi. Que é o quadro que eu vou, na verdade, sempre dar consultoria de graça online para vocês. Então, sempre eu vou pedir para vocês o seguinte, fiquem ligadinhas no Stories, porque toda semana eu vou publicar, encontro com a Nutri, coloquem os nomes. E é sempre o nome de vocês com a história. Me manda uma história do que você acha que, na verdade, com o que está sofrendo, né? Bem isso. Com o que eu posso te ajudar? E aí eu vou te chamar para uma live individual comigo. Gi, então eu vou encerrar a nossa live de hoje. Eu quero muito te agradecer por estar participando desse nosso primeiro encontro. E fica ligadinha nas dicas e eu espero que eu tenha conseguido te ajudar em algumas coisas. E se o seu peso voltar aí a desandar que eu digo assim, andar, né, na verdade. Você voltar a perder muito peso, me marca lá no Instagram para a gente conseguir ainda mobilizar cada vez mais e mais mulheres, tá bom? Opa, com certeza. Eu quero agradecer pelo convite, é uma honra, Obrigada. né, que você consiga alcançar muitas e muitas mulheres aí, que essas mulheres encontrem o peso correto e elas se sintam felizes e amadas, né, que a autoestima suba lá no teto, né, como graças a Deus tem voltado a minha autoestima.
E é o desejo que eu tenho para toda mulherada aí que está acima do peso, né? E segue a Nutri. Isso aí. Gente, obrigada, viu? Ó, um beijo, fiquem com Beijo. Deus e até a próxima. Te amo Tchau, tchau. também, Tati. Beijo. Beijo, Tchau. até, tchau, tchau.